Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui na Fraternidade de Maria, poder estar ao lado de amigos tão queridos, tão dedicados na seara do bem. Hoje nós vamos estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 13, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, não é? O capítulo é muito longo, nós vamos focar em alguns textos que sejam mais importantes para nós. E para a gente começar, a gente vai ler uma mensagem de Emmanuel que se chama Caridade. Qualquer coisa você aproxima o zoom, se precisar. É do livro Viajor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o perdão. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, a pessoa que se irrita, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente, ou seja, não é sem fazer qualquer diferença, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Então a gente sabe, né, como Jesus nos convida, amai os vossos inimigos, não é? Ele fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E aí mudava, não é? Interpretava da maneira correta a lei de Moisés e vai nos dizer, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, não é? Que a nossa justiça, não é, seja maior do que a dos fariseus e dos doutores da lei. Assim como o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, a gente tem que aprender a ser bom para todos, os que pensam diferente e assim por diante. Nós vamos ver hoje aqui também. Pesquisas científicas demonstram os benefícios da meditação que estimula a compaixão. Quando a pessoa faz a meditação com o sentimento de caridade, de compaixão, reduz o estresse e o cortisol, não é? Melhora a imunidade do corpo, reduz os radicais livres, combate a depressão, não é? Melhor tratamento para a depressão é o trabalho no bem. Nada de depressão, mas sim depressa ação, alivia dores crônicas, aumenta a expectativa de vida, né, a longevidade. E a caridade verdadeira com compaixão, a gente sabe que nós somos biologicamente, não é, programados para sermos cooperativos e por isso nós dominamos o planeta. Porque nós ajudamos uns aos outros, né, nas tribos, nas cidades, por fim, e ali o ser humano se impõe pela razão, pela inteligência e pelo sentimento de cooperação em relação aos outros animais. Então, vejam que como o nosso bebê, um bebê do ser humano é muito frágil. Então a gente já aprende a amar o bebezinho, a tomar conta, ele demora meses, anos para começar a ficar independente, enquanto que um bezerrinho, logo ele já sabe o que deve fazer, não é verdade? Então vejam que a gente é programado para ajudar. Quando a gente ajuda, então, a gente se sente bem, a gente fica feliz, está na nossa própria programação biológica mesmo. Então ajudar gera felicidade. Só que quando a gente perde alguma coisa, por exemplo, vai dar um dinheiro para alguém e a gente ainda não tem o sentimento do altruísmo, da compaixão, a gente, como está perdendo, a gente sofre. E aí a caridade não é tão agradável.
O que é agradável é a filantropia. Então a gente dá para aparecer, para receber os méritos, não é, das pessoas. O político faz uma doação, as empresas fazem campanhas sociais, porque ali sabem que vão ganhar o respeito, os votos, não é, o carinho das pessoas. Então a gente deve também separar o que é caridade e o que é filantropia. Filantropia é quando a gente tem uma recompensa, tá? Já há livros, não é, que inclusive falam dos benefícios da caridade. Então, livros como O Poder Curativo de Fazer o Bem, eu acho que ainda está sem tradução para o português, de Alan Lux, mostra várias pesquisas mostrando como a caridade faz bem para a saúde da gente. E no livro O Monge e o Executivo, a gente sabe que o hábito faz o monge. A gente, de tanto fazer o bem, acaba gostando de fazer o bem, acaba sentindo aquilo que a gente, não é, está agindo. Então, não só a ação, mas a ação transforma também o nosso pensamento, a nossa emoção. E a gente pode fazer vários tipos de caridade, por pensamentos, não é? Pensamento positivo, não ficar com esse pessimismo tão grande nessa época do nosso país, com dificuldades, com desafios, né? Porque você sabe que espírita não tem crise, não tem problema, nós temos desafios evolutivos, né? Então o Brasil está passando por mais um momento de desafios evolutivos, mas ele já passou várias vezes, não há nenhum problema. Preces, não é? Então a caridade pela prece, pelas palavras, então falar a verbo bom, não é, que a vossa boca, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. A gente sabe calar também na hora de falar mal das pessoas, usar eufemismo, como Chico fazia, falava sempre bem de todas as pessoas, né? Ia um político lá falar com Chico, Chico dizia: meu amigo, você tem muita luz. Elogiava a pessoa, estimulando-a para o bem, não é? Apesar que no movimento espírita ninguém pode elogiar. Não, o Chico sempre elogiava as pessoas para estimular o bem a todas elas também. Então, a caridade também por palavras, por sentimentos, como a compaixão, a gratidão. Caridade por ações no bem, não é? Auxílio financeiro, os vários trabalhos sociais que a gente conhece. Nas casas espíritas a gente tem vários desses trabalhos. A caridade da omissão no mal, a gente deixar de fazer o mal. A caridade do autoaprimoramento, a gente buscar se melhorar. A caridade com todas as pessoas, começando em casa, não é? A caridade com o cônjuge, com o maridão, não é? Então tá lá, é para perdoar o marido quantas vezes? O que é que o Evangelho diz? 70 vezes, 7 vezes. Né? Então perdoar sempre, vamos perdoar sempre os maridos, as esposas, as sogras, as noras, os genros, não é? Os familiares, os empregados, não é? Os nossos secretários, empregado doméstico, não é? O porteiro. Vamos sempre ser caridosos com todos, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos também, a gente tem caridade. Caridade com os necessitados, como as crianças, os órfãos, idosos, gestantes, enfermos, presos, com as pessoas públicas, não é? Será que se a gente estivesse no lugar daquela pessoa que a gente critica, aquele político, aquela autoridade, sem o conhecimento espírita que nós temos hoje, nós não estaríamos fazendo muito pior do que eles? Então, vamos olhar sempre com compaixão. Se ela fosse a minha mãe, como é que eu gostaria que ela fosse tratada? Se aquele senhor fosse o meu pai, como é que eu gostaria que as pessoas o tratassem? Não é? Então a gente colocar, se aquele menino que me incomoda fosse o meu filho, como é que eu gostaria que as outras pessoas o tratassem? Então a gente começa a ter caridade, não é, também com as pessoas públicas, com os que pensam diferente, os de outras religiões, de outros partidos políticos, caridade com os maus, com os nossos irmãos animais, com o nosso país, com os outros países também, o movimento Fraternidade Sem Fronteiras, né, que o Divaldo ajuda, outros também, há muitos espíritas colaborando também, ajudando crianças carentes lá em Moçambique, uma região de muita pobreza da África. Caridade com o nosso planeta, não é, com a natureza. Caridade com os espíritos sofredores, a gente ajudar no trabalho mediúnico, nas nossas preces. Com os espíritos superiores também, a gente se colocar a serviço dos bons espíritos para que eles nos inspirem e inspire as pessoas que sofrem para nos procurarem, para que a gente possa ser instrumentos do amor de Deus em todas as partes, em todos os lugares. Caridade com Jesus e com o nosso Pai. Caridade com você também, não é? A caridade do alto amor, do alto perdão, da auto renovação, e a caridade com a doutrina espírita, com a divulgação dessa boa nova tão maravilhosa. No Livro dos Médiuns, a gente vai poder encontrar a resposta para essa pergunta que todos nós podemos fazer. Qual a melhor maneira de se afastar aos maus espíritos? Vocês lembram qual que é?
Lá no item 252 está escrito que ressalta que do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão aso, dão razão, dão motivo à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, a prática do bem é a maneira mais segura de afastar os maus espíritos. Porque nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então veja, a gente está achando que está fazendo um favor, não é? Mas a caridade a gente está fazendo, não é? Nós somos os mais beneficiados, os primeiros beneficiados. Não é? Pode até deixar, pegando os dois ângulos, não é? Só quando a gente for ler um texto maior, você faz o zoom só na tela. E por que nós temos medo de ajudar? Bom, por conta do egoísmo da gente ainda, nosso desequilíbrio. A gente sofre com o sofrimento dos outros, a gente não aprendeu a ter aquela serenidade de lidar com o sofrimento alheio, mas isso a gente aprende com a prática, é fácil, e com a doutrina espírita, que nos explica. O apego, não é? Nossos irmãos budistas dizem que as duas maiores causas de sofrimento do ser humano são o apego às coisas transitórias e a ignorância, o desconhecimento das leis que regem o universo. Então, nós sofremos muito e não doamos mais por conta do apego. Da menos-valia, nós achamos que não temos o que dar, e todos nós podemos dar alguma coisa, como nós vimos lá, desde o pensamento, a prece, a palavra. A ignorância, então não sabemos como fazer. E aí na casa espírita, nos grupos de estudo, a gente vai se juntar ali com os amigos e vamos juntos, e é uma maravilha. A gente sai, vai todo mundo num carro só, ou 2 ou 3 carros, e ali vai todo mundo conversando, fazendo fofoca fraterna, né? Só pode se for fraterna, né? Fofoca fraterna e tal, e colocando as notícias em dia. E aquela alegria, a gente vai para o trabalho social e é uma maravilha. É muito bom fazer trabalho no bem quando a gente está com os amigos, não é? E por desconhecermos as alegrias que nos aguardam aqueles que fazem o trabalho no bem. Bom, por que nós somos tão egoístas? E isso impede a caridade. No livro A Gênese, Kardec fala da principal causa das nossas imperfeições morais, que são, não é, como tomadas psíquicas, plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, como a gente viu no item 252 do Livro dos Médiuns. Não é? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês lembram, não é claro? É o instinto de conservação. Dentre os muitos instintos de conservação, nós temos o medo, e o medo então provoca o egoísmo. A gente tem medo de passar privação, necessidade, não é? Nós temos medo de não agradar os nossos pais, e nossos pais normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente. A gente vai desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a avareza, a ambição desmedida para receber os aplausos da família, dos nossos pais, e o aplauso da sociedade também, porque a gente tem muito medo de não ser amado. Bom, então lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, a gente tem vários itens: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, né, o sofrimento que a gente muitas vezes não vê e precisa da nossa ajuda, o óbolo da viúva pobre, então Kardec também comenta essa parte, convidar os pobres e os tropeados, dar sem esperar retribuição. Vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos trechos do Evangelho tradicional, Kardec comenta aqueles trechos, depois tem as instruções dos Espíritos, são as psicografias, não é, com vários temas, como a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva e fazer o bem sem ostentação. Bom, com todos esses itens aí, cada um desses dá uma palestra, a gente não vai poder abordar todos, então a gente vai focar no item principal, que é fazer o bem sem ostentação. Vamos ler o que é que tem no capítulo 13, no item 1. Aí fala de Jesus em Mateus: tende cuidado e não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Então vejam que Jesus não está dizendo que foi errado, não, que eles não deviam deixar de fazer, não. Podiam fazer também, só que estava a recompensa só dos homens. E ele fala que é muito melhor receber a recompensa dos céus, do nosso Pai Celestial. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará.
Não é? Então a gente pode fazer caridade pensando em retribuição, sim, do nosso Pai. Não há nenhum problema com isso, não. Tá? A gente pode, mas a gente vai aprender que quando a gente faz caridade, a gente se sente tão bem, fica tão feliz, que já recebe a recompensa mesmo. Não é só da consciência tranquila, de fazer o bem, de estar ajudando nossos irmãos. E aí também, depois de Mateus 6, 1, 4, ele vai trazer outro trecho de Mateus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente, não é? Quer dizer, evita de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Está em Mateus 8, versículo 1 a 4. Por que Jesus manda ele para os sacerdotes? É porque os leprosos eram considerados pessoas mortas. Eles eram riscados de um livro chamado Livro dos Vivos. E eles perdiam todos os seus direitos. Então, direito de herança, direito de tudo, eles perdiam tudo. Era como se fosse um morto-vivo. Não é? Então, ele, como estava curado agora, ele tinha que ir lá para os sacerdotes e dizer: olha, eu estou curado, apaga meu nome daí do livro, aliás, coloca de novo meu nome no livro dos vivos, porque eu estou apto para exercer todos os meus direitos de cidadão, etc. Tá certo? Mas veja então como é isso. E aí Kardec vai nos esclarecer no seu comentário. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, não é, a pessoa comum, mister, não é importante, se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes, nos homens, do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Não é? Então, por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a pessoa não acredita mais em Deus. Dizem até que são, não é, religiosos, que têm sua religião, mas não vivem como se fossem viver após a vida, como se realmente quisessem agradar a Deus. As pessoas estão cada vez mais materialistas. Quanto mais pessoas, não é? Quantos homens e mulheres ateus hoje em dia? Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos o que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda, porque querem o aplauso dos homens, não é? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Então, não é que seja errado, não, mas é que eles já receberam a sua recompensa aqui na terra, enquanto que ele fala que existe uma recompensa no mundo espiritual. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é a imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro, o fingimento da modéstia, né? Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aqueles que o recebem, que lhes impõe de certo modo o testemunho de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e esse é o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram, e o machucaram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo o benefício deplorado é moeda falsa e sem valor.
A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e é humilhar a outrem há sempre orgulho e é maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, então ele se coloca como beneficiado e não como benfeitor, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então, Kardec é claríssimo, né, com toda a sua pedagogia, com a sua clareza, mas tem uma passagem de Jesus que a gente fica confuso, porque ele fala em outro trecho: brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então vejam, não é? Que o próprio Cristo, ele curava publicamente também. Se ele não quisesse que ninguém elogiasse o que ele fazia, ele tinha: não, olha, você quer ser curado? Vá lá na casa de Pedro de noite, escondido, que eu vou lhe curar, tá certo? Mas não, ele curava em público, ele falava publicamente, e ele dizia então que a gente deve brilhar a nossa luz, multiplicar os nossos talentos, agora, para glorificar a quem? A nós? Não, para glorificar a Deus. Então, para que o nosso testemunho, quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá, a gente lembra de quem? De Deus. Quando a gente vê o Chico Xavier, lembra de quem? De que ele está a serviço também do nosso Pai Celestial. Então, que a gente faça não para receber o reconhecimento dos homens, mas para que se glorifique a Deus pelos homens bons e mulheres maravilhosas que nós temos no planeta. Tá bom? Bom, e tem os outros itens, não é? A gente não vai poder comentar todos eles. E ele nos comenta: eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Nos diz que a cada um segundo as suas obras. Ele está lá no Apocalipse, inclusive no último versículo, está repetido, não é? Dizendo que cada um será julgado conforme as suas obras, não é? E ele vai nos dizer: porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então vejam que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente deve fazer o bem, até como nós vimos no encontro passado, sobre a remuneração espiritual, aquela mensagem de Emmanuel muito bonita, que nos fala que o bem que a gente faz modifica a nossa programação reencarnatória, o nosso karma, entre aspas, ficou através do bem. Se já tivermos regado em amor tudo aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação de nós mesmos. E o Chico dizia que a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Né? Na morte do seu ex-patrão, o seu Juca, Chico faz um dos episódios mais belos da sua vida, como nos conta Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Chico está voltando do serviço quando vê, não é, o rabecão da prefeitura, o carro do Instituto Médico Legal da prefeitura, levando, não é, o seu Juca, o corpo do seu Juca, o seu ex-patrão. E ele ia ser enterrado como indigente, porque ele morreu na miséria, muito pobre, ficou doente antes disso, não é, quebrou. E aí a família não tendo dinheiro nem para comprar um caixão, ele ia ser enterrado como indigente. E aí o Chico pede para guardar e vai tentar arrumar dinheiro, mas como ele não tem dinheiro, ele tira o chapéu, coloca ao contrário e sai de porta em porta, esmolando, para ajudar a família daquele homem que as vidas sido tão bom. Seu pai tenta demovê-lo da ideia, quando soube da história, porque a cidade toda começou a comentar. E ele vai dizer: não, papai, nós não podemos deixar que aquele homem que foi tão bom para a nossa família, que nos deu sustento, nos deu salário, nos deu um trabalho digno, possa ser enterrado assim. E aí prossegue. Ele está caminhando na calçada, esbarra num cego, num mendigo. Seu Nego, o nome dele. E aí ele pergunta: Chico, onde é que você vai com tanta pressa?
né? Cego e que esmolava. Ah, seu nego, não sei se você soube, o seu Juca desencarnou e está sendo enterrado como indigente no rabecão da prefeitura. E eu estou tentando arrumar algum dinheiro para auxiliar a família. E ele vê naquela hora uma lágrima longa escorrer daqueles olhos apagados, e ele pegar todas as suas esmolas daquele dia e entregar para o Chico comprar o caixão do seu Juca. Ele consegue, fica feliz. Quando chega em casa, Chico, já tarde da noite, encontra Emmanuel, e Emmanuel está sorrindo, muito feliz com o que Chico Xavier houvera feito. Chico esmolou, como também Francisco de Assis e muitos outros, para ajudar os necessitados, não é? Então a gente sabe disso e temos muito orgulho do nosso querido Chico. No livro Consolador, Emmanuel, por Chico Xavier, vai nos trazer também mais informações a respeito da caridade. Na questão 255, ele vai perguntar, aliás, perguntam a Emmanuel: devemos nós, os espiritistas, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Não é? Então a caridade espiritual, você sabe, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, a caridade da divulgação da doutrina espírita, do silêncio, da prece, etc. Não é? Ou também a caridade material, de ajudar com gêneros, com roupas, com dinheiro. Resposta: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade não há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. E ficar discutindo isso, é muito claro. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material, que faz o espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias, não é, que se separam, também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo, sem olvidar, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos criados por essas religiões. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Então não é para fazer só trabalho de sopa, não é? Às vezes até tem pessoas que podem fazer o trabalho de sopa melhor do que a gente. A gente pode até pagar alguém para ajudar para fazer o trabalho, mas a gente tem que esclarecer, iluminar as consciências através da evangelização, da iluminação nossa de cada dia. Não somente dar o pão, dar a roupa, mas dar, sobretudo, o esclarecimento à fé. Sobretudo hoje no Brasil, nós já temos muitos benefícios sociais, não é? Muitos amparos dos vários tipos de governo, federal, estadual, municipal, distrital, aqui no caso de Brasília. Nós temos então, não é, muita gente sofrendo por falta de fé, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, por falta de educação, de iluminação interior. Então a gente deve, não é, focar nessas questões e não somente na caridade material. Vocês já sabem a importância da caridade. No capítulo 15, Kardec nos ensina o de que precisa o espírito para se salvar. Não é? Nos fala que Jesus, no final dos tempos, passará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Nós já comentamos isso, não é? As ovelhas são aqueles espíritos que continuarão reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo muito melhor, um mundo de regeneração, onde os espíritos atrasados não terão mais autorização de reencarnar. Então eles emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões. Então, os bodes e as ovelhas. E o único critério que ele estabelece para separar as ovelhas dos bodes, qual é?
A caridade. Porquanto tive fome, me destes de comer. Tive sede, vós me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, precisa fazer o que ele pediu. E ele pediu caridade. Agora, a gente sabe que caridade também, na visão espírita, como tem na questão 886, tem lá a caridade moral, não só a caridade material. E quando Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, a resposta: benevolência para com todos, ser bom para todos, indulgência, clemência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas também. Ali está também o alto perdão, para que a gente possa ter o alto amor e cumprir um mandamento maior. E depois a gente aprende a parábola do bom samaritano, aprende que amar de todo o coração é amar com todo o amor e também com a sabedoria. Tem uma palestra sobre esse assunto, não é, de Haroldo Dutra Dias, vale a pena assistir, Parábola do Bom Samaritano. Ele explica, não é, o que é alma para o judeu. A alma amar com toda a alma, é com ações concretas, não é só com pensamento, não. Com todas as forças, né, com todos os muitos, com todas as tuas posses, é colocar todos os nossos bens a serviço de Deus, como fez o bom samaritano. Não é? Ele se moveu de íntima compaixão, ele analisou se não era uma armadilha, ele ajudou, deu até o dinheiro para o estaladeiro, para que ele cuidasse daquele doentinho, e ele não sabia nem quem era, se era judeu, se era samaritano, não é? E ele ajudou independente, não é, da pessoa, né? Sem esperar nada em troca. E onde é que vocês acham que tem mais sofrimento para a gente ajudar, para a gente fazer caridade, pessoal? Onde é que vocês sabem que tem mais sofrimento? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala? 965 de O Livro dos Espíritos. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe bota as sensações. Então, 1000 vezes maior o sofrimento no mundo espiritual do que aqui na terra. A gente diz assim: não vou botar ninguém, vou botar nenhum menino, nenhum filho aqui no mundo para sofrer aqui no mundo. Você não sabe como temos espíritos sofrendo no mundo espiritual. Basta ler a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, começando com o nosso lar, que é muito agradável, quando a gente vai ver os outros, né? Como tem espíritos enlouquecidos, espíritos dormindo como se fossem múmias. Espíritos, né, em verdadeiros delírios e devaneios no mundo espiritual. Como tem sofrimento, porque fora do corpo o espírito é mais impressionável. Por isso também que a gente não deve chorar com tanto desespero quando o ente querido retorna ao mundo espiritual, porque ele sofre muito mais do que a gente. Então é necessário que a gente chore sim, de luto, de saudade, mas sem rebeldia, sem revolta, sem desespero, porque o espírito fora do corpo, ele se impressiona com mais facilidade, diz os espíritos Allan Kardec. Nazareno, e agora? Bom, vamos ver em termos de felicidade então. A gente viu sobre sofrimento. Na 313, Kardec pergunta: o homem que neste mundo foi feliz, deplora, despreza a felicidade que perdeu, deixando a terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura, qual a deles? Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então a gente sabe que o maior sofrimento está no mundo espiritual e a maior felicidade também está no mundo espiritual, 1000 vezes preferível. Ora, como é então a melhor caridade que a gente pode fazer? É ajudar a todas as pessoas a irem para melhores condições espirituais no mundo maior, não é verdade? Em vez de sofrer no mundo espiritual, concordam? Então a grande caridade que a gente pode fazer é dar a divulgação da doutrina espírita. Então, caridade para o espiritismo. Emmanuel, no livro Estudo de Vida, no capítulo 40, por Chico Xavier, vai nos dizer que o espiritismo nos solicita, nos pede uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então a gente ajudar as casas espíritas, as federativas, as federações, não é? As uniões de sociedades espíritas, para que a gente tenha meios de divulgar mais essa doutrina, esclarecendo muitos corações, como Paulo explica a Barnabé. No livro Paulo Estevão, no capítulo 4, da segunda parte, ele vai comentar com Barnabé, Paulo de Tarso. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra.
na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Não vamos esquecer a caridade material. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então vamos ajudar a Casa Espírita, vamos fazer trabalho social, vamos ser voluntários na Casa Espírita. Aqui não tem dízimo, não tem nada, mas Kardec no livro, o Livro dos Médiuns, vai dizer no Estatuto das Sociedades Espíritas, vai mostrar que na Sociedade Parisiense dos Espíritas, os frequentadores, os sócios, pagavam 20 francos por ano. E os sócios titulares, aqueles que tinham direito a voto, colaboravam com 24 francos por ano. Então vamos nos associar à Casa Espírita também, não é? Vamos ser sócios, colaboradores, ajudar. Vamos ajudar também como dirigentes, como trabalhadores, para a gente multiplicar essa luz para muitos outros corações. Meus amigos, eu só não cometi o suicídio por causa dos livros de Allan Kardec, porque um dia esses livros chegaram às minhas mãos. Se não tivessem chegado, eu não estaria aqui, eu estaria sofrendo no mundo espiritual, vítima do meu próprio suicídio. Então a gente deve muito a Allan Kardec, eu devo muito, e a gente deve colaborar então com os pontos de luz aqui na Terra, que são, não é, as casas espíritas, as instituições espíritas que a gente conhece. Jesus nos convida também, não é? Olha lá, quantas vezes ele vai dizer, ide e pregai. E lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no item Missão dos Espíritas, a gente trouxe um trechinho para vocês, para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Ide e pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrever esse culto do bezerro de ouro, não é? Vamos mostrar que é errado esse culto ao materialismo que nós temos hoje, tão grande, o consumismo, as pessoas tão materialistas, esquecendo o nosso semelhante, morrendo de fome no nosso planeta, que dia a dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Armem-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E Allan Kardec então pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau, para contentar sua vaidade e sua ambição. Ensina Erasto, anjo da guarda do médium, em Paris, 1873. E além, a gente termina, lembro então de Jesus e de uma poesia. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus repete 2 vezes em Mateus. Perdoai para que Deus os perdoe, não é que é caridade também, o perdão? Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados, como ensina a Epístola de Pedro 4,8. E no livro Parnaso de Além Túmulo, a gente tem a poesia Ide Pregai, de Cruz de Souza, do Paraná, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ide e pregai, vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura. Ide e pregai na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura.
Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual a vossa vida já descansa. O que houve aqui? Opa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. E a gente trouxe um vídeo para falar um pouquinho da caridade, do homem que todos vocês conhecem. Foi um vídeo, uma homenagem em Washington a Chico Xavier, dos nossos irmãos espíritas, num evento da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. Nós vamos conhecer a prece do servidor de Emmanuel por Chico Xavier, falando desse homem que viveu a caridade, divulgando a doutrina espírita, foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. Por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, por causa de Francisco Cândido Xavier, que nasce no dia 2 de abril de 1910, na Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Uma família de 15 crianças que ele ajudou a cuidar e criar. E às margens do açude, aos 21 anos de idade, ele vai encontrar Emmanuel, o seu orientador espiritual, que o vai guiar com segurança na tarefa da mediunidade, do exemplo, da divulgação. Vai produzir 483 livros psicografados nas horas de folga. Devassando o invisível, mostrando as claridades do mundo espiritual, trazendo de volta as mãezinhas chorosas, a certeza que a vida prossegue, através das cartas consoladoras de seus filhinhos, deixando-nos um rastro de luz da sua vida, da sua obra, do seu amor, ensinando-nos as duas maiores virtudes da doutrina espírita: a caridade, a humildade, com muita alegria, com muita felicidade. E ele vai nos ensinar agora a prece do servidor, para que estejamos sempre em oração pelo planeta, pelo país e por todos nós.
prece do servidor de Emmanuel pelo nosso querido Chico Xavier.